Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer um delicioso bolo de limão no liquidificador, tá certo? Os ingredientes que nós vamos precisar vão ser 3 ovos. Aqui eu já tenho os ovos tirados a pele, tá certo? Então a gente vai colocar no liquidificador. Para essa receita também a gente vai precisar de meia xícara de óleo. Tudo foi medido numa xícara, tá certo? Vamos precisar também de 1 xícara e 1/4 de açúcar. Se você não gostar muito doce, você pode colocar só 1 xícara, tá certo? Para preparar a gelatina, eu já tenho aqui 1 copo de água. E vou misturar bem. Para hidratar a gelatina, tá certo, pessoal? Só pode colocar no liquidificador quando ela estiver bem hidratada. Enquanto ela hidrata, eu vou passar aqui a margarina na forma e a farinha de trigo. Eu vou untar. Eu vou usar essa forma hoje porque ela é mais bonitinha, mais apresentável para colocar na mesa amanhã do almoço de família. Esse bolo também pode ser feito nesse tipo de forma. Essa forma que tem um furozinho central, mas essa eu não vou usar hoje. Então, enquanto a gelatina hidrata, a gente unta a forma, tá certo? Aqui eu já tenho a forma untada. Para untar a forma eu usei a margarina, mas pode ser o óleo também. E vou colocar a farinha de trigo. Não precisa muito, pessoal. Aqui eu coloquei meio copo, mas não leva meio copo. Mais ou menos 3/4 de 1 copo dá para untar ela bem, tá certo? Mas eu não vou desperdiçar essa farinha de trigo. Eu vou devolver ela aqui na pia no copo. Então eu já tenho aqui a gelatina hidratada. Vou despejar nessa mistura aqui dos ovos, do óleo e do açúcar. E vou bater primeiramente essa parte. E aqui não precisa bater muito, mais ou menos uns 3 minutinhos já fica no ponto de misturar com a farinha de trigo e com o fermento, tá certo? Então aqui, pessoal, já bati por 3 minutinhos. Tá na hora de colocar a farinha de trigo, tá certo? Essa farinha de trigo aqui é sem fermento, mas vocês podem usar a com fermento também, que dá certo. Nessa farinha que não tem fermento, né, nessa mistura, eu vou colocar uma tampinha de fermento em pó. Eu gosto de comprar a farinha sem fermento porque dá para fazer outros tipos de receita. E aqui, novamente, bater até se misturar bem. Então, gente, o bolo já está batidinho. Agora eu vou despejar na forma. A massa fica desse jeito mesmo, viu, pessoal? Uma massa lisinha, quase grossa, mas é o ponto certo. Nossa massa ficou linda, pessoal. Agora aqui é só levar para o forno pré-aquecido por 160 graus. De 25 a 30 minutos é bom você dar uma olhada, porque depende muito do forno. Eu vou fazer no forno elétrico, tá certo? Se for no forno convencional, aí você coloca em 180 graus, tá certo? E ele pré-aquecido. O meu já está pré-aquecido, tá certo? Olha aí, pessoal, o bolo já está assadinho, ficou lindo, bem fofinho. Vou esperar esfriar para depois desenformar, pois a gente nunca deve desenformar um bolo sem que este esteja frio, tá certo? Porque corre o risco de quebrar, né? Para quem não sabe, né? Porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que sabem disso, mas tem pessoas que não sabem, então espera esfriar para depois desenformar. Pessoal, já estou aqui espremendo os limões
para fazer a nossa cobertura do bolo de limão. Vocês devem estranhar o tamanho desse limão. Gente, esse limão é limão igual aos outros, só que ele é um limão que é grande, é do tamanho de uma laranja. Esse limão a gente tem 2 pés na nossa chácara, na nossa roça, tá certo? E aí para fazer essa cobertura, geralmente leva 1,5 limão, tá certo? Desse grande. Se for do pequeno, vocês espremem até o copo ficar na metade, tá certo? É importante, pessoal, passar o sumo do limão por uma peneirinha para que tire as sementes, tá certo? As sementes fiquem na peneira, porque a gente vai querer só o suco, para não ficar as sementes na cobertura. Pessoal, aqui eu tenho uma caixa de leite condensado e o suco do limão que eu já espremi. Vou misturar e vou ver se precisa colocar mais limão. Se precisar, eu digo para vocês, tá certo? Então, pessoal, eu já coloquei aqui o meio copo de limão no leite condensado. Tô misturando bastante para que fique bem uniforme. Aqui, conforme você vai misturando, ele vai engrossando essa mistura. Vira uma cobertura para o bolo de limão maravilhosa. E eu já estou aqui fazendo a nossa salada para o nosso Dia dos Pais, né? Para o nosso almoço do Dia dos Pais. Eu gosto de cortar o repolho assim, bem fininho. Depois disso eu faço isso, ó. Eu corto menorzinho, porque assim, eu e meu esposo, a gente gosta muito de salada. Já minha filha e minha mãe não gostam muito, também minha sogra, e talvez venha almoçar aqui com a gente, meu cunhado também, eles não gostam, eles não têm costume, né, de comer salada. Esse pessoal de interior, que vive no interior, eles não gostam muito de salada não, né? Não tem costume, aí terminam não gostando. Aí eu faço assim pinicadinho, pra poder, bem fininho, pra poder facilitar, né? Na hora da gente se servir. Aí, pessoal, quando eu terminar de cortar todo o repolho, eu vou colocar água até cobrir e vou adicionar bastante vinagre de álcool, porque o vinagre de álcool, ele tira o cheirinho que tem no repolho, tá certo? É uma dica pra vocês. Então agora o repolho já está aí de molho, com água e vinagre. Agora eu vou fazer, rapar aqui a cenoura. Gente, eu sei que tem pessoas que descascam. Só que assim, eu acho que quando você descasca a cenoura, você perde muito dela. Como ela está esterilizada, e eu ainda passei mais uma água, você só basta rapar assim, para tirar o excesso da casca, tá certo? Feito isso, pessoal, a gente rala. Eu gosto de ralar nesse ralo que tem a parte grossa e a parte fina. Eu ralo sempre na parte grossa, tá certo? Ralar ela todinha, tá certo, pessoal? Pra meio repolho, eu coloco uma cenoura. É sempre essa proporção que eu uso. Dessa forma, você pode pensar assim, vai ficar grossa as lascas de cenoura, mas não fica, pessoal, fica fininho, tá certo? Pelo menos aqui no meu ramo não fica, ó, fica fininho, ó. É desse jeito que a gente gosta de comer a salada aqui em casa. E é sempre assim que eu faço.
prontinho. Nossa cenoura está ralada para preparo da salada. Vou cortar os demais legumes e mostrar para vocês. Já escorri aqui o nosso repolho. Vou adicionar a cenoura. Tô com medo, pessoal, dessa vasilha ter ficado pequena para mexer. E vai ficar. Então eu vou mudar para essa que é um pouco maior. Pra gente ter um pouquinho mais de espaço para mexer. Vou adicionar os tomates, né, picadinho. E de adicionar também aqui o pepino. Ainda ficou, pessoal, a bacia ainda ficou pequena para misturar. Mas mesmo assim eu vou misturar devagarinho e dá certo. Que na hora da gente colocar lá na travessa de servir na mesa, a gente dá mais uma misturadinha. Agora eu vou adicionar aqui vinagre de álcool e azeite, tá certo? Vou lavar aqui as mãos. Nesse momento, eu vou colocar aqui o vinagre de álcool. Não precisa ser muito, porque essa salada já ficou de molho. Vou colocar azeite. Também não precisa ser muito, é apenas para dar um gostinho. Vou colocar também, pessoal, um sumo de um limão. Vou aproveitar esse limão que eu já deixei cortadinho ali na geladeira, tirar da semente, e vou colocar aqui na nossa salada. Essa salada, pessoal, fica gostosa, muito saborosa e sem o gosto forte do nosso repolho. Aqui na hora que eu for colocar na travessa para servir, eu dou mais uma misturada, tá certo? Então, pessoal, aqui eu já tenho o feijão cozidinho, que eu deixei ontem de molho. E hoje eu coloquei 3 minutinhos na pressão. Tô aqui refogando o temperinho para o feijão. O tempero para o feijão que eu uso é cebola, pimentão e alho. O alho que eu tenho já aqui pisado com tempero baiano, tá certo? De óleos que eu usei manteiga da terra e um pouquinho de óleo. Aqui para o arroz eu estou refogando apenas a cebola. Aí eu vou ferver uma água, vou apagar o fogo quando terminar de refogar aqui. Vou ferver uma água, aí é que eu vou colocar o arroz aí com a água fervida, tá certo? Tá soltando um cheirinho maravilhoso, pessoal, da mistura da manteiga da terra com o nosso alho, com o tempero baiano, o pimentão, a cebola. Nossa, fica um cheiro maravilhoso. Nesse ponto aqui, o temperinho já está no ponto de colocar o feijão. Vou adicionar o feijão e acertar o sal. Eu lembrei, pessoal, que eu tinha abóbora na geladeira e decidi colocar um pouco de abóbora no feijão. Isso vai ajudar a deixar ele com um caldo mais grossinho e também mais gostoso. Mas é opcional, você só coloca se você quiser. Então já estou assim, feijãozinho aprontando e o arroz também. Para o arroz eu refoguei a cebola com óleo, coloquei o arroz e a água fervendo. Pessoal, eu não coloquei o alho, porque o alho eu só uso no arroz quando eu faço aquele tempero pronto. Que eu bato no processador a cebola, o alho e azeite e uma pitadinha de sal. Aí é que eu uso o alho, mas assim, aqui em casa eu não sinto a diferença
O arroz fica gostoso só com a cebola do mesmo jeito, mas aí vai do gosto de cada um, tá certo? Essa vai ser nossa carne do almoço de hoje. Um franguinho assado delicioso, que a gente compra aqui perto de casa, tem um restaurante que assa na brasa. Esse frango é excelente. Então, aqui é o resultado final do nosso almoço, né, que eu fiz, o passo a passo com vocês. Tá aqui a mesa posta pra gente almoçar. Hoje é domingo, né? Segundo domingo do mês de agosto, Dia dos Pais. Hoje nós estamos comemorando aqui o dia do nosso pai, né? Do meu esposo. Em família, tá aqui ele, a mãe dele, o irmão, minha mãe, minha filha. Estamos todos aqui pra gente almoçar. E eu vou finalizar o vídeo de hoje com vocês. Agradeço a cada um de vocês que assistiram, que ficaram até o final comigo. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e a família de vocês. Em nome de Jesus, amém. Tchau e tenham uma excelente tarde e noite.